Sim, meus queridos, estamos diante de mais um capítulo da democracia inabalável relativa que existe no Brasil. Aquela que é para o seu bem e ai de você se questionar ou duvidar. Fique quieto e aceite. Afinal de contas, essa é a melhor opção, ou a única, né? Você não pode, não tem outra opção. Bom, a gente está acompanhando aí, sem nenhuma surpresa, mas completamente assustado, esse caso do vídeo editado lá no Supremo, né? O advogado de Felipe Martins, Jeffrey Cicchini, um dos poucos que está se insurgindo com tudo isso que está acontecendo, né? Porque acho que ele teve uma conversa com seu cliente, falou, olha, cara, não tem o que fazer, você pode ter o melhor advogado do mundo, as melhores peças, a melhor defesa do mundo, que você vai estar condenado. Não tem como te livrar dessa porque há uma perseguição, porque a gente sabe quem é o juiz, porque a gente sabe que o veredito já foi dado, já está escrito, a decisão já está assinada, inclusive. Só falta realmente cumprir o rito, né? Então ele deve ter acordado ali com o seu cliente, olha, eu vou dar o máximo de exposição possível, eu vou expor o máximo possível o sujeito lá, porque é o que resta fazer, né? Não sei, deve ter sido essa a conversa, eu imagino. De qualquer maneira, ele acabou de postar o vídeo completo desse trecho da audiência, aquele que tinha sido editado, né? E aí a gente viu que realmente as perguntas incomodaram e incomodaram muito. A grande surpresa, ou melhor, o que nos deixa mais assustado, não foi nem só a edição em si do fato, né? O que já é passível de anulação de todo esse processo, mas também da pergunta que foi feita, da maneira que foi feita, da maneira que foi interrompida essa pergunta e a quem ela foi direcionada, ao G. Dias, né? Vamos acompanhar aqui, olha só. A minha pergunta objetiva é, havia tropa de prontidão in loco? Havia. Para... Bom, vamos lá, ó. Ele pergunta para o general G. Dias sobre o 8 de janeiro. Havia tropa de prontidão in loco? Né? In loco, para quem não sabe, é uma expressão que vem do latim, eu também não sabia, eu pesquisei, tá? Vem do latim e quer dizer no lugar, tá bom? Então havia prova no lugar? O general responde, havia. Vamos lá. De prevenção Doutor, doutor, já... Aí ele vai e reforça a pergunta. Primeiro, havia tropa de prontidão? O general responde, havia. Daí ele vai complementar para expor realmente que o teatro do 8 de janeiro foi montado, foi arquitetado, né? Havia tropa de prontidão para prevenção do 8 de janeiro? Antes que o general responde, vem o advogado... pensei alto aqui, desculpa. Vem o Alexandre de Moraes e interrompe a pergunta do advogado, porque viu que ele é incômodo, né? A pergunta foi muito incômoda e não deixa ele prosseguir, não deixa o general responder. O que aconteceria, né? Porque o general G. Dias, ao que parece, ele não vai mentir, ele vai falar a verdade. Por isso que ele não foi convocado para a CPMI do 8 de janeiro, porque o Lula sabia que ele não ia mentir. Apesar dos pesares, sei lá, ele é um militar, ele é um general. E apesar de ser petista, talvez ele tenha compromisso pelo menos com o juramento que fez ao entrar na caserna há décadas atrás. O de falar a verdade acima de tudo, de não faltar com a verdade. Isso é muito caro para os militares, né? Então talvez seja o caso dele, não sei, não o conheço. Mas ele estava ali falando a verdade e foi impedido de responder pelo ministro Alexandre de Moraes. Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha Já pergunta respondeu, objetiva já é tem quando os invasores chegaram... Vamos... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual a imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência. Vocês perceberam que ele deu até uma pausa. Ele não está acreditando que está sendo contrariado. Ele não está acreditando, o ministro Alexandre de Moraes, que alguém continua querendo bater de frente com ele, que alguém ousa questioná-lo. O advogado está falando ali claramente das imagens sobre as tropas. E aí o Alexandre de Moraes mistura, fala das invasões, que ele deixa claro que não são vândalos, né? São golpistas. Sim, né? Quais imagens? As Quais imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva?
O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública. Aqui ele perde as estribeiras. Aqui ele mostra o completo desespero, ele mostra que não tem argumentos para calar o Jeff Schickini e vai fazer isso na marra. Por quê? Porque ele quer e porque ele pode, né? Não poderia, mas foi o que ele fez. Caçou a palavra do advogado. O senhor sumiu com as imagens? Olha o argumento dele, cara, numa audiência. Olha o argumento. O senhor sumiu com as imagens que estão em poder da Justiça, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, e que sumiram com essas imagens, né? Do Ministério da Justiça, por exemplo, sumiram, né? As tropas estavam de prontidão, muito provavelmente lá no Ministério da Justiça, mas sumiram com essas imagens. Por quê? Porque a gente ia ver que tinha ali centenas de homens em loco, de prontidão, para evitar o que houve no 8 de janeiro, mas eles não fizeram nada porque não receberam ordem para tal? Será que é isso que a gente ia ver nessas imagens do Ministério da Justiça, que misteriosamente sumiram e a Justiça não se preocupou com essas imagens? Não tem o senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta porque ainda. Eu já estou oficiando o governador Tarcísio para informar das suas acusações de ontem. O senhor quer que eu informe mais alguma autoridade sobre suas acusações? É que a minha pergunta próxima ao general é quantas câmeras havia à disposição? Encerramos, general. Algum Mas por que advogado fugir Encerramos. desse algum esclarecimento, advogado excelência? mais deseja fazer alguma questão? A Procuradoria deseja alguma questão? Ministro, pela defesa do coronel Marcelo Câmara, tenho perguntas. Só para esclarecer, o senhor caçou a minha palavra? Por favor, cassei a palavra. Por favor. Caçou a palavra. É isso, né? Isso aqui é tão grave e revela realmente que tem coisa errada aí. Revela que essas imagens, elas estavam em poder de alguém viu essas imagens e fez de tudo para que ninguém mais visse. Para que essas imagens não fossem divulgadas. E o advogado Jeff Schickini jogou isso no ventilador agora. Tá exposto, só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer. A gente sabe que tem alguma coisa errada aí, que estão escondendo coisa. E que o 8 de janeiro, a gente já imaginava, né? Nem de longe foi aquilo que está sendo plantado até hoje. Não foi uma trama golpista, não, foi uma ação orquestrada, coordenada e, ao que parece, leniente, né? Teve leniência aí de autoridades, mas que não se pode questionar, não se pode perguntar para quem estava lá, porque senão caçam a palavra, porque senão, né, é para o seu bem, é pela democracia, acredite, tá? Ai de você se duvidar. Agora, talvez isso seja tão grave, ou não seja tão grave, quanto ao Alexandre de Moraes de 2017, né? Vamos acompanhar aqui, porque talvez se o Alexandre de Moraes de 2025 visse o Alexandre de Moraes de 2017, ele mandava prendê-lo, né? Olha só. Agora o sistema é acusatório. Alguém só pode ser processado com acusação formal do Estado. Mas por qual órgão? O Ministério Público. Até 88, alguns delitos começava o inquérito por portaria do delegado e seguia depois para o juiz, não precisava de denúncia. Era o sistema inquisitório, o próprio juiz podia tocar. Foi uma opção, ao meu ver, corretíssima da Constituição. Não se pode permitir que o juiz participe disso, porque senão a sua imparcialidade, obviamente, acaba ficando corroída. Porque a partir da Constituição de 88, que daqui pouco mais de um dia, mais de 10 meses, completa 30 anos, a Constituição de 88 ela mudou claramente do sistema inquisitório para o sistema acusatório, ao fortalecer o Ministério Público e, no artigo 129, inciso 1º, dar a privatividade da ação penal pública ao Ministério Público. Lá foi uma opção clara de que agora o sistema é acusatório. Alguém só pode ser processado com acusação formal do Estado. Mas por qual órgão? O Ministério Público. Até 88, alguns delitos...
Bom, aí tá, o vídeo tá repetindo, né? Mas com vocês, Alexandre de Moraes de 2017. O que mudou de lá para cá? Ele fez algum curso? Ele teve uma nova graduação? Não mudou nada. É a mesma pessoa. Já é alguém de cabeça formada, digamos assim, tá? Ele não teve ali uma mudança ideológica, não. É a mesma pessoa. Então, o que mudou? O Alexandre de Moraes de 2017 seria preso pelo Alexandre de Moraes de 2025, porque tá atacando o Estado Democrático de Direito. Ora, você dizer que um juiz não pode conduzir uma audiência, você dizer que o juiz não pode interrogar testemunhas, os acusados, ora, isso aí é atentar contra a soberania nacional, é atentar contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia, sei lá. É o que diz a nossa Constituição, é o sistema acusatório. As figuras da vítima, juiz, investigador ou acusador não podem se confundir dentro de um processo. Mas é exatamente o que o Alexandre de Moraes faz hoje. Ele participa de audiências, ele inquere testemunhas. Todo mundo se lembra do que ele fez com Mauro Cid. Ameaçou prender, enfim, revogar as medidas ali da filha, da esposa dele, se ele não colaborasse. Olha, se você não colaborar, lembra, né? Os benefícios concedidos aí, né? A sua esposa, seu pai. Cara, que mundo é esse? O que está acontecendo? E ninguém tá vendo isso, o Senado vai continuar calado, vai, né? Porque tá cheio de corrupto, de rabo preso. Porque qual é a outra explicação para assistirem a algumas figuras aí rasgarem a Constituição e mergulhar o Brasil na lama de vez? Qual é a explicação? Não tem explicação, a não ser corrupto e ter rabo preso. Porque é aquela coisa que não funciona, um julga o outro julga um, né? Aquela coisa do Senado julga o STF julga o Senado. Tinha que acabar com o foro privilegiado. É um dos 3 cânceres que existem no Brasil. É o foro privilegiado, a progressão de regime e a emenda parlamentar. Se acabar com essas 3 questões, o Brasil vira um país de primeiro mundo em questão de poucos anos. Mas não vai acabar, né? Porque isso mantém a estrutura de poder dos corruptos, porque isso mantém o sistema. E tem muita gente também com interesses diversos que não querem que, por exemplo, emendas parlamentares acabem. Eu sou um dos únicos, talvez o único candidato, eu não vi nenhum falar isso, né? Da história a falar do fim de emenda parlamentar. Ninguém quer falar sobre isso, né? Se um dia eu chegar lá, bom, gostem ou não, é algo que eu vou propor. Vou arrumar inimigos? Vou. Muito provavelmente vou ser perseguido? Vou. Mas isso tem que acabar. Progressão de regime, o preso pegou 30 anos, é 30 anos de cadeia. Nada de sair em 5 anos com progressão de regime, né? Emenda parlamentar e foro privilegiado. Essas 3 questões têm que acabar. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.